Esse aqui é o Eurico Gaspar Dutra. Vou contar uma coisa do Dutra para vocês, prometam não dar risada. Ele era considerado um dos presidentes mais burros que o Brasil já teve. Talvez o segundo mais burro. Diz que o pior de todos até então, eu estou falando até 1950, tá, gente? Porque de lá para cá muita coisa aconteceu. O Dutra era general, ele era um membro do Exército Brasileiro. E nós tínhamos tido um outro presidente general, o Hermes da Fonseca. E ele era considerado o presidente mais burro que o Brasil tinha. Né? Muita gente diz que o Eurico ganhava dele, que o Eurico era mais burro que ele ainda. Enfim, então pode ser intriga da oposição. Ele foi eleito pelo PSD e pelo PTB, que era o partido do Getúlio. Lembrando dessa eleição, Getúlio foi demitido, foi tirado do cargo à força pelos militares, né, em outubro de 45. E no final desse ano aconteceram as eleições. O Getúlio saiu da política como presidente, mas ele ainda concorreu como senador e acabou sendo eleito senador. Ele não ficou fora da política. Ele vai passar esses 5 anos entre 46 e 50, ele vai passar fazendo política, já articulando um próximo mandato. Quando o Getúlio saiu, pessoal, em 45, ele disse a seguinte frase: voltarei nos braços do povo. Então, e ele voltou mesmo, acabou sendo eleito depois. O vice-presidente era Nereu Ramos, derrotou Eduardo Gomes, quer dizer, ele concorreu com o Eduardo Gomes e com o Iedo Fiuza, que era o candidato do PCB. Olha que bacana, o PCB teve até candidato a presidente. O Brasil se alinhou com os Estados Unidos, dentro daquela ideia da Guerra Fria, ou seja, o Brasil rompeu relações com a União Soviética, enxotou o comunismo, inclusive o Partido Comunista depois foi cassado. Fechamento de cassinos e a proibição de jogos de azar. Isso causou muita polêmica, porque era um negócio que dava muito dinheiro, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística. Então, os cassinos, tal, vocês sabem o que é cassino, são casas de jogos. Né? Atraíam muitos turistas, rendiam muito dinheiro para os empresários e tal. E quando o Dutra proíbe os jogos de azar, dizem que isso aqui foi influência da esposa dele. Né? Não se sabe se é verdade. Isso eram os jornais que diziam, como havia liberdade de imprensa, então o pessoal brincava muito, fazia, né, chacota com o presidente, tirava sarro, dizia que ele era burro, essas coisas todas. Como nós fazemos hoje com o presidente atual. Então o governo do Dutra ele foi considerado um governo muito ruim no aspecto econômico, apesar de algum crescimento das indústrias brasileiras. O Brasil tinha uma grande reserva de dólares quando Getúlio foi tirado do cargo e ele praticamente queimou essas reservas. Por quê? Porque ele liberou muitas importações. O Brasil passou a importar praticamente tudo que precisava consumir. E a nossa reserva de dólares foi indo para o buraco. Então houve um aumento muito grande das importações, o que acaba fazendo com que a gente perca essa reserva de dólares. Tivemos aumento da inflação, a inflação chegou a, como eu disse para vocês, a 25%, quase 28% durante o governo do Dutra, que era um número assustador para a época. E o arroxo salarial, quer dizer, nós não tivemos, durante os 5 anos do mandato do Dutra, nós não tivemos nenhum por cento de aumento do salário mínimo. Mesmo com uma inflação aí variando de 10% até 25%, 26%. Ou seja, o trabalhador sentiu no bolso essa crise. Né? O trabalhador sofreu muito com esse arroxo salarial. Vocês vão dizer assim, mas ele não fez nada de bom, professor? Fez. A rodovia Presidente Dutra tem esse nome, inclusive, porque foi ele que fez a duplicação e o asfaltamento. A estrada já existia. É a estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. A famosa Via Dutra. Vocês já devem até ter passado nela. A Dutra era uma estrada simples, era estrada de terra, de alguns trechos com cascalho, mas ela não era asfaltada e ela não tinha mão dupla, né, como se diz. Duplicação e o asfaltamento da Dutra foi uma das obras mais importantes que o presidente fez. É muito pouco para um presidente. Ele também duplicou e asfaltou a rodovia Rio-Bahia, em boa parte dela, não no trecho todo, mas boa parte dela, a rodovia que liga, né, o Rio de Janeiro ao estado da Bahia, e construiu a usina hidrelétrica do Rio São Francisco. Então essas foram as grandes obras, digamos, de destaque do governo do Dutra. Ele criou um plano, quando ele assumiu, até quando estava fazendo campanha, que ele chamou de Plano SALT. SALT é a sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Pouquíssimos resultados. Talvez a coisa que tenha tido mais resultados seja mesmo a construção de estradas, né, pelo Dutra. Mas os outros planos realmente ficaram devendo e o Brasil passou 5 anos aí com atraso, realmente. Mas pelo menos ele era um general.